Fala galera, Will Detilha aqui, vamos para mais um vídeo do nosso canal de finanças e a gente vai falar hoje, a gente vai dar uma continuidade, né, sobre a análise que eu tinha feito no último vídeo sobre o Bitcoin. Então aconteceu coisas importantes aqui nesse meio tempo, né, então vamos atualizar. Então no último vídeo eu tinha feito a análise um pouco mais completa ali do contexto do gráfico do Bitcoin, eu até peguei uma janela de tempo grande para mostrar para vocês todo o contexto que ele vem subindo ao longo do tempo, né? A gente chegou então, só para resumir aqui, pessoal, a gente chegou num topo histórico, né? Deixa eu dar uma aproximação aqui no gráfico. A gente chegou no topo histórico aqui, ó, de 65 mil dólares e aí tivemos um crash, né? Caindo mais de 50% do topo. A gente foi parar em 29 mil dólares, né? 29.900, praticamente 30 mil dólares. Né? E aí, no último vídeo eu tinha dito também alguns objetivos que a gente teria caso o preço se movimentasse para baixo ou para cima. E o que aconteceu, pessoal? Olha só, a gente tinha aqui uma figura de acumulação. Então, se você for observar, o Bitcoin caiu de forma vertiginosa, praticamente vertical, né? Muito rápido aqui. E aí fez uma figura de acumulação. Ó. Você vê que aqui parou de cair, começou a lateralizar. Mas se a gente olha mais de perto, a gente tem um triângulo, tá? Um triângulo simétrico. Olha só. O que é um triângulo, pessoal? Você tem topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais altos. Por isso que é uma figura de acumulação, porque não tem uma tendência definida. Numa tendência definida, tá? Se a gente for mostrar aqui, ó, como essa aqui, ó, aqui onde eu estou passando o mouse, você tem topos e fundos cada vez mais altos. A gente chama de topos e fundos ascendentes. Então cria uma tendência de alta. Numa tendência de baixa, deixa eu mostrar aqui para vocês, como aconteceu aqui em 2017, 2018, né? Aqui, ó. Né? Então numa tendência de baixa, olha só, como aqui, a gente tem topos e fundos descendentes, ou seja, topos e fundos cada vez mais baixos. Né? Então, sempre observando a altura dos topos e fundos, você define a tendência. No triângulo você tem o quê? Topos mais baixos e fundos mais altos. Esse aqui no caso de um triângulo simétrico. Então essa acumulação, quando você rompe para um dos lados, a gente faz uma projeção, tá, que costuma ser o vértice do triângulo. Então, se eu traçar uma linha aqui, ó, né? Uma linha aqui. Então, essa altura dessa linha, tá? Se eu projetar ela para baixo, vai ser o objetivo desse rompimento aqui. Então, o rompimento desse triângulo levaria mais ou menos perto de 20k ali, né? 22, algo do tipo. Então, o que acontece? O Bitcoin rompeu esse triângulo. Se você observar aqui, ó, nesse candle aqui, ó, houve um rompimento bem expressivo, né? Olha só, aqui ele estava seguindo a linha do triângulo, ó, os fundos estavam respeitando a linha de baixo do triângulo. Nesse candle aqui do dia 7 de junho, né, 3 dias atrás, ele rompeu com força, foi uma queda bem forte. E aí depois ele continuou a queda, né? Só que olha o que aconteceu no dia 9 de junho. Uma alta vertiginosa. Olha só aqui, olha o tamanho desse candle aqui, né? Subiu mais de 10%. E ele voltou a operar dentro do triângulo. Então isso aqui, pessoal, ó, se você continuar o triângulo aqui, né? Ó, isso aqui, ó, descaracteriza esse rompimento. Por quê? Porque o normal seria ele no máximo bater na linha, a gente chama de pullback isso, né? Bater na linha e voltar a cair. Mas ele rompeu a linha para cima novamente. Né? Isso aqui a gente chama de rompimento falso. Né? E por que isso aconteceu? Se a gente fosse tentar dar um motivo, claro que quando você faz análise gráfica, você não se preocupa no porquê das coisas. Você só lê o gráfico. Tá? Só que teve uma notícia que não dá para deixar de mencionar, que foi essa daqui. Ó. E foi bem no dia 9, bem quando houve, se a gente voltar no gráfico lá, bem quando houve esse candle aqui espetacular de alta, dia 9 de junho. Né? Olha só o que aconteceu? O Congresso de El Salvador aprova a lei para adotar Bitcoin como moeda de curso legal. Gente, isso aqui é muito grande, tá? Muito grande, isso é muito expressivo para o Bitcoin, porque nós temos o primeiro país do planeta adotando o Bitcoin como uma moeda oficial. Ou seja,
que significa isso? Que lá em El Salvador você vai poder comprar as coisas com o Bitcoin. E mais do que isso, ó, se a gente continuar lendo aqui, o país se torna o primeiro país do mundo a aceitar oficialmente a criptomoeda. Pelo texto da lei, né, se você olhar os detalhes lá, qualquer agente econômico deverá aceitar o Bitcoin como forma de pagamento. Então isso daqui não é só uma moeda oficial, mas também é uma moeda de curso forçado, que a gente chama. O que é curso forçado? Que quando você vai em algum lugar, né, e numa loja, num restaurante, num mercado, e você pode comprar com aquela moeda, e mais do que isso, o comerciante, o dono da loja, o dono do mercado, tem que aceitar a moeda, ele não pode recusar. Então se você for ali no McDonald's, se você for no supermercado, for em qualquer lugar aqui no Brasil e você quiser pagar em reais, o dono desse estabelecimento ele é obrigado a aceitar reais, porque é uma moeda de curso forçado no Brasil. Em El Salvador agora, além de ter o dólar como moeda oficial, né, eles têm já o dólar há muito tempo como moeda oficial, o Bitcoin também é. Então todo mundo é obrigado a aceitar Bitcoin. Todo mundo que tem uma loja, que tem um comércio, que tem uma empresa, deverá aceitar o Bitcoin. E isso é muito expressivo porque desde que o Bitcoin surgiu e ele começou a ficar mais evidente pelas altas espetaculares que ele fez, né, desde lá de 2008, 2009, quando surgiu, sempre houve essa discussão de, mas isso aí nunca vai dar certo, isso nunca vai se tornar uma moeda. E aqui nós temos então um dia histórico, onde um país simplesmente adota, né, esse ativo como moeda. E aí isso abre ali um precedente para vários outros países, né, fazerem o mesmo. Já tem outros países que sinalizaram isso, como o Paraguai, se eu não me engano a Bolívia, tem algum país da África também que já deu sinais de que vai seguir o mesmo caminho de El Salvador. Então você pode ter aí simplesmente, né, uma chuva de países seguindo o mesmo caminho, e aí a adoção do Bitcoin começa a ficar maior. Isso aqui é muito bullish, né? Isso é muito altista para o ativo, e em função disso fez esse candle aqui, ó, muito forte, tá? Então agora o que a gente tem agora, né? Se a gente fosse falar graficamente, de curto prazo, tá, pessoal? Porque no longo prazo nada mudou faz tempo, tá? A gente segue numa tendência de alta desde que o Bitcoin surgiu. Mas no curto prazo, o que a gente tem agora? Se o Bitcoin continuar alta, ele vai mostrar uma força compradora maior, como eu tinha dito também no último vídeo, né? Vamos tirar esse triângulo aqui. Gente, esse triângulo aqui ele pode continuar, tá? Mas ele não será mais um triângulo simétrico. Por exemplo, se a gente pegar... Se a gente pegar aqui essa linha, puxar para cá, ó, né? Você passa a ter mais um triângulo descendente, onde você tem uma linha reta aqui embaixo, né? Você consegue ter fundos mais ou menos no mesmo ponto, onde os topos vão ficando mais baixos. Então a gente pode, se o Bitcoin cair a partir de agora, a gente pode continuar uma figura que seria um triângulo descendente, né? Mas aquele triângulo simétrico realmente ele não existe mais, tá? Então vamos ver o que ele pode fazer daqui para frente. A gente pode ter então um primeiro objetivo aqui, ó, para testar esse último topo, tá? Tá passando mais ou menos em 39.300, tá perto, né, se for ver. Deixa essa linha de verde aqui. Então, esse seria um primeiro objetivo. Rompendo isso aqui mostra mais força compradora. E um segundo objetivo que eu acho mais importante, tá? A gente vai ver que ele é bem significativo. Aqui nós temos a média móvel de 200 dias, tá? Normalmente quando os preços operam abaixo dessa média móvel, como ela é uma média móvel de um prazo maior, 200 dias, quando os preços estão a níveis abaixo dela, isso mostra uma força vendedora muito alta, né? Então a gente tem uma pressão vendedora. Se o Bitcoin passa a operar acima dessa média móvel de 200 dias, nós temos aqui um indicativo de que ele está numa área mais bullish, mais altista, né? Então aqui vai ser um grande ponto de teste para o Bitcoin no curto prazo, né? Ele está passando, a média móvel está passando em $41.000, e isso coincide também com uma resistência que foi um topo de janeiro aqui, ó, janeiro desse ano, né?
Ó, mais ou menos aqui, ó, deixa eu traçar a reta e arrumar ela um pouquinho, ó, tá vendo? Ó? Nesse topo de janeiro, coincide com onde está passando a média móvel e também perto desse outro topo aqui, ó, que está em 41 mil. Então essa região, 41 mil, 41.500, 42, é uma região de resistência muito forte, muito decisiva, tá? Se o Bitcoin ultrapassar aqui essa barreira, ele vai ficar meio que num caminho livre aqui para buscar, ó, 50, ó, aqui, ó, 60 mil. Onde seria, a gente teria uma pequena resistência aqui, né? Esse último fundo aqui, que era um suporte, passa a virar uma resistência, né? Então aqui, ó, seria uma pequena resistência em 46. Depois disso, só aqui mesmo, ó, né? Só lá para 60 mil pontos, ó. Então seriam esses os objetivos. Depois o topo histórico, né? Claro. Que fica aqui em 65 mil, 64.800. Então esses seriam os próximos objetivos. Lembrando que um teste muito importante agora no curto prazo é aqui, ó, essa região de 41, 42 mil pontos, né? Então vamos observar como vai ser. Na minha opinião, o Bitcoin deve retomar a sua alta. Não sei exatamente se vai ser rápido, se vai ser imediatamente, mas eu acho muito difícil, tá? Com todos esses fundamentos, e agora até com a adoção de países, acho muito difícil o Bitcoin não continuar a sua tendência altista de longo prazo. Então é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários se tem dúvidas, se ficou alguma coisa aí que vocês gostariam de ver com mais detalhes, e abraços e bons investimentos.